Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela O Espigão. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. O Espigão foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 10 da noite, que estreou no dia 3 de abril de 1974, escrita por Dias Gomes, com direção geral de Regis Cardoso. Teve um total de 150 capítulos e está completando neste mês de abril exatos 50 anos de sua estreia. Na história, Lauro Fontana Milton Moraes é um empresário megalômano com sede de progresso e tecnologia. Quer consumir o maior hotel do Brasil, o Fontana Sky, um moderníssimo edifício de 50 andares. Para que possa utilizar o terreno, é necessário convencer os irmãos Camará, Urânia, Wanda Lacerda, Baltazar, Ari Fontoura, Tina, Suzana Vieira e Marcito Carlos Eduardo Dolabella, a vender sua mansão em Botafogo, no Rio de Janeiro. O solar pertence a um velho advogado, Martiniano Pedreira Camará, que chegou a ter grande fortuna, mas ao morrer deixou apenas aquela mansão cercada de árvores. O inventário estava ainda em andamento, cabendo a herança aos filhos. Deles, em última instância, é que dependia a viabilidade do audacioso empreendimento de Lauro Fontana. Dos 4 irmãos, só Marcito quer vender a casa para gastar o dinheiro com mulheres. Urânia quer respeitar a vontade do pai, que pediu no leito de morte para conservar a mansão. Baltazar é um professor de ecologia, contrário à devastação de mais uma área verde da cidade. E Tina não quer sair da casa onde mora com seus 25 vira-latas. Lauro Fontana, de origem humilde, deu o golpe do baú ao casar-se com Cordélia Sueli Franco, a filha do patrão, proprietário de uma rede de hotéis. Ela, fútil e geniosa, deseja um filho a qualquer preço, porém Lauro é estéril. A solução é a inseminação artificial. Depois da frustrada tentativa de adoção de Saulo, o bebê de Dora, Débora Duarte, moça humilde envolvida com Léo, Cláudio Marzo, um defensor da natureza, sem nenhuma sorte. Em um engarrafamento, Lauro conhece Lazinha Chave de Cadeia, Bete Faria, que torna-se sua amante. Ela também tivera infância pobre, moradora do Beco da Fome. Resolveu assaltar uma joalheria com a ajuda dos amigos Nonô, Milton Gonçalves e Dico Rui Rezende. Por outro lado, Lauro tem nos negócios uma inimiga à altura, Elka Escobar, Rosa Maria Murtinho, que fora sua secretária e amante. Quando ele casou com Cordélia, Elka jurou vingança e tornou-se sua maior concorrente no ramo hoteleiro. Essa, então, é mais uma história do Dias Gomes, que tocava ali na ferida, né, da ecologia, do que os desmandos e os mandos dos homens, mexendo na natureza, mexendo com coisas que poderiam afetar a terra, estava de fato afetando o meio ambiente, né? Aqui ele se concentra bem na construção de grandes empreendimentos, no caso um hotel. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre essas curiosidades, né, desse universo do Dias Gomes para o horário das 10 e outras cositas mais nas nossas curiosidades de bastidores de O Espigão. O Espigão foi um outro bom momento para o horário das 10 da Globo. A estrutura da novela gerou em torno da desumanização da cidade, como o progresso descontrolado poderia esmagar o homem, e do avanço acelerado e predatório da expansão imobiliária sobre o meio ambiente. A APCA premiou o Espigão em 2 categorias referentes ao ano de 1974. Melhor novela, juntamente com Os Ossos do Barão e Os Inocentes, e melhor atriz para Bete Faria e Suzana Vieira, juntamente com Neuza Amaral e Elza Gomes por Os Ossos do Barão e Cleide Iácones por Os Inocentes.
também foi premiada com o troféu Imprensa de Melhor Novela de 1974 e Melhor Ator para Milton Moraes. Dias Gomes foi o primeiro autor a tratar de ecologia na teledramaturgia brasileira, em uma época em que esse assunto era restrito aos meios acadêmicos e científicos. O autor voltou ao tema na novela Sinal de Alerta, exibida entre os anos de 78 e 79. Com O Espigão, palavras como ecologia e ecossistema chegaram pela primeira vez ao grande público, além de discussões sobre inseminação artificial e bebê de proveta. Lembrando que a novela é de 1974 e o primeiro bebê de proveta do mundo só nasceu 4 anos depois, em 1978. Quando então o assunto ganhou grande repercussão. Também o termo espigão para designar arranha-céu entrou para o vocabulário do público. Em seu livro do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, à época superintendente da TV Globo, acredita o título da novela ao arquiteto e cronista Marcos Vasconcelos. Na época em que O Espigão foi ao ar, o grande nome dos empreendimentos imobiliários no Rio de Janeiro era o construtor Sérgio Dourado. Havia obras realizadas por sua construtora espalhadas por toda a cidade. Quando já escrevia os primeiros capítulos de sua novela, Dias Gomes foi chamado por Boni para uma reunião urgente na sede da TV Globo. Roberto Marinho, dono da emissora, havia mandado cancelar a novela após receber queixas de Sérgio Dourado, seu amigo pessoal. Tudo porque o empresário se dizia retratado à revelia na produção que sequer havia estreado, mais precisamente na figura do protagonista Lauro Fontana, vivido por Milton Moraes. No trajeto de casa para a emissora, Dias Gomes seguiu pensando em uma solução e já chegou com ela à sala de reuniões. Ao invés de um prédio de apartamentos, seria um hotel o foco gerador de conflitos da trama. E assim sendo, ruíam os argumentos de Sérgio Dourado e as ameaças à novela, já com as chamadas no ar, deixou de existir. Ainda que na novela Lauro Fontana fosse dono de uma cadeia de hotéis, o nome de Sérgio Dourado foi mais que suficiente para que o público ligasse a sua figura à do personagem da ficção. O advogado da vida real chegou a ser hostilizado na inauguração de um de seus prédios na Barra da Tijuca. Em 1982, um compacto de 60% de O Espigão foi preparada para a reprise da novela, anunciada para estrear no dia 9 de agosto daquele mesmo ano, para cobrir a censura da minissérie Bandidos da Falange. A equipe de Hans Donner criou uma nova abertura e a Som Livre chegou a recolocar a trilha nacional à venda. Porém, no horário previsto, a Globo colocou um especial sobre o pastor suicida Jim Jones. A emissora culpou a censura federal, que realmente atuou na história, mas não estava sozinha. A mídia divulgou que a Globo sofrera pressões por parte das grandes construtoras do Rio de Janeiro, já que a novela mexia com a chamada especulação imobiliária. No Jornal do Brasil, de 15 de agosto de 1982, a então jornalista Cidinha Campos revelou, abre aspas, os empresários não permitiram a volta de uma novela que denuncia a ação ilegal das construtoras e imobiliárias. Se na sua estreia, há algum tempo atrás, em 1974, já houve problemas, por que trazê-los à tona mais uma vez? Sabendo da influência da Rede Globo, os empresários pressionaram para a novela não entrar no ar. E isso foi feito de uma maneira terrivelmente convincente. Se a novela fosse reprisada, as construtoras e imobiliárias não colocariam mais anúncios nos classificados de O Globo. Fecha aspas. Dessa forma, apesar de anunciada na programação em agosto de 1982, O Espigão nunca foi reprisada. A minissérie Bandidos da Falange, por sua vez, acabou liberada e estreou 5 meses depois, em 10 de janeiro de 1983. Os títulos provisórios da novela faziam referência ao empreendimento imobiliário da trama, Solar do Futuro e Torre de Marfim. O Espigão trouxe novamente os tipos curiosos criados por Dias Gomes.
desta vez centrados nos irmãos Camará, uma família tradicional, bem educada, mas reprimida sexualmente. O maior exemplo das neuroses era dado pelo professor Baltazar, que colecionava mechas de cabelos de mulheres que havia desejado, sem jamais tê-las possuído, personagem de destaque na carreira de Ari Fontoura. Os demais irmãos Camará eram Urânia, vivida por Wanda Lacerda, a irmã mais velha, Severa, reprimida, e Carola. Marcito, feito pelo Dolabella, parado por mulheres, sem nunca prender-se a nenhuma. E Tina, encarnada pela Suzana Vieira, virgem aos 35 anos, que imaginava que os homens a perseguiam e por isso sofria de surtos. Lazinha, chave de cadeia, interpretada por Beth Faria, era a líder de um bando de assaltantes. A personagem logo se fixa como secretária e amante do protagonista Lauro Fontana, e Beth Faria voltou a interpretar uma assaltante com a personagem Lili Carabina, no episódio A História de Lili Carabina da série Plantão de Polícia, em 1980, que por sua vez originou o filme Lili, a Estrela do Crime, de Luí Farias, em 1988, no qual a atriz retomou a personagem. Foi a primeira novela da atriz Maria Lúcia Dal. O primeiro capítulo mostrou um engarrafamento dentro de um túnel do Rio de Janeiro, em uma noite de Réveillon, em que alguns personagens se conheceram, criando os trechos necessários para os capítulos que se seguiram. Entre esses personagens, o bando de Lazinha, chave de cadeia, que fugia após um assalto, e Dora, que deu à luz no meio do engarrafamento. Os personagens desceram dos seus carros para comemorar o nascimento do bebê e celebrar o ano novo. Para a cena do engarrafamento no primeiro capítulo, o diretor Regis Cardoso narrou em seu livro No Princípio Era o Som o seguinte, abre aspas: queria gravar no túnel velho a Laor Prata, que liga Botafogo a Copacabana no Rio, mas o departamento de trânsito não autorizou que o fluxo de carros fosse interrompido. A produção da novela recriou então em estúdio um trecho interno do túnel na Cinédia, onde foram colocados 16 veículos. Mesmo assim, fui ao túnel real para gravar carros na entrada e saída para exibir entre as cenas de interior. Vamos montar esses 16 carros sem atrapalhar o trânsito. Eles vão até a entrada do túnel e param durante 3 minutos. Foi perfeito porque as buzinas que precisávamos foram tocadas espontaneamente pelas outras pessoas para mostrar por que o trânsito havia parado. Fomos para a frente do túnel. 2 reboques colocaram na boca do túnel um táxi e um caminhão como se tivessem batido um no outro. Felizmente, o departamento de trânsito não sentiu a nossa aglomeração. Fecha aspas. Outra cena marcante foi a inusitada morte de Urânia Camará. Para cultuar a memória de seu falecido pai, Urânia obrigava os irmãos a reunirem-se ao redor de um coqueiro que fora plantado pelo velho, e no final da trama Urânia morre ao ser atingida por um coco que despenca da árvore em um desses momentos de reunião em família ali, entre irmãos ao redor dessa árvore. O Espigão usou pela primeira vez em grande escala efeitos especiais. O corredor que antecedia o escritório de Lauro Fontana era uma esteira rolante, na realidade, um carrinho que o contra-regra puxava. Cordélia era uma mulher muito nervosa que, para se acalmar, ligava um dispositivo que fazia sua cama vibrar, trepidar. Mas, na realidade, a cama estava sobre pneumáticos que os contra-regras sacudiam. Um elevador feito de acrílico e alumínio foi construído pela cenografia para as cenas em que Lauro Fontana chegava ao seu dormitório, porém era muito barulhento. Sobre isso, o diretor Regis Cardoso disse, abre aspas, infelizmente não podia ser usado quando alguém falasse. Tivemos então que tomar a seguinte medida. Quando o elevador funcionar, ninguém fala. Fecha aspas. Para caracterizar a atmosfera de sofisticação tecnológica que cercava o protagonista Lauro Fontana, a TV Globo importou dos Estados Unidos ícones da modernidade à época, incorporados aos cenários da casa e do escritório do personagem, super relógio digital de mesa e as horas em vários países, um aparelho que funcionava como rádio, abridor de cartas e apontador de lápis, uma escova de dentes elétrica que adaptada virava um secador de cabelo e 2 pares de óculos peculiares, um para ser usado em saunas, com pequenos para-brisas nas lentes, e outro para ser usado no escuro, com 2 mini holofotes.
Cerca de 10 capítulos da novela foram escritos por Lauro César Muniz, devido a problemas de saúde de Dias Gomes. Após exame, constatou-se que o dramaturgo estava sofrendo de consequências de uma pneumonia mal curada, adquirida de um período que passara detido em 1964 pela repressão do regime militar. Outra fonte, o arquivo Globo Digital, informa que Dias pediu afastamento para recuperar-se da perda do amigo Vianinha, o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, que faleceu em 16 de julho de 1974. A trilha internacional de O Espigão é a terceira trilha mais vendida entre as trilhas de novelas das 10 da Globo. Foram 108.380 cópias, perdendo apenas para os discos Bandeira 2 Internacional, em segundo lugar, e O Grito Internacional, que está em primeiro lugar. E para a alegria de todos e felicidade geral da nação, O Espigão está disponibilizada no Globoplay desde o último dia 8 de abril. Você vai perder? Eu não. Já já tô de olho em O Espigão no Globoplay. E para finalizar, eu não podia deixar de narrar para vocês o texto de apresentação das cenas do próximo capítulo, que era uma prática comum na época de existir, né? Esse textinho pequeno que dizia assim: Cidade grande, o homem vira máquina, a máquina esmaga o homem, chega pro lado, abre caminho, a engrenagem engolindo, o futuro brotando, o espigão. Esse então é o vídeo de hoje, relembrando os 50 anos dessa novela das 10, O Espigão, que está fresquinha, quentinha no Globoplay para você conferir, como uma novela inédita, porque ela nunca foi reprisada, né? E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue lá no Instagram, você viu a novela ontem, também no Twitter e no Facebook. E é isso, pessoal. Temos um Pix, se você quiser ajudar o canal com qualquer valor do seu coração, passando aqui na sua tela e na descrição desse vídeo, ou você pode se tornar um membro, onde você vai pagar um fixo, assim, bem baixinho também, para se tornar um membro exclusivo aqui do Você Viu a Novela Ontem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.